vai ter a gente vai ter uma prova, atividade no fórum e a EP, né? A EP, normalmente, ela valeria lá 2 pontos, né, de AEP. Isso daí subiu para 2,5. Então, eu tenho 2,5 pontos de AEP, que vai ficar normalmente a mesma AEP. Além desses 2,5 da AEP, eu tenho 2,5 pontos do fórum, aí isso daí cada professor vai fazer de um jeito, e tem 5 pontos de uma prova, certo? Na EP fica normalmente, o fórum, aí cada professor ficou de fazer do jeito que fica mais fácil para a matéria, certo? E a prova vai ser online, eu vou postar a prova no fórum, vocês vão ter 24 horas para resolver e dar a resposta da prova, certo? Do fórum, aí isso que eu coloquei ali no... Vou até colocar para compartilhar, apresentar minha tela aqui, que daí vocês vão vendo mais fácil de acompanhar. Qualquer dúvida, só dá um grito aí. Certo? Acho que já estão... Acho que já deve estar aparecendo aí. Aparecendo minha tela aí já para vocês. Então, dos 2,5 pontos que a gente tem do fórum, o que vai ser? O que a gente vai ter? 1 ponto, eu fiz uma entrega pelo Socrative, aí só que só hoje durante o período da aula, né? Então deu 8h40, não responde mais isso daí. Se não responder nesse horário, não entrega mais, certo? E a outra atividade, que daí é o que eu ia explicar na aula de hoje, que é um exercício do fórum aqui, que aí vai postar aqui 24 horas para resolver, certo? Até depois eu vou alterar isso daí, dá para colocar 48 horas, né? Não tem problema, deixa eu já fazer isso agora antes que eu esqueça. Que data final? Então, ó, até meia-noite na quarta-feira tá para entregar esse exercício aí do fórum, certo? Uma por partes aqui. Socrative é a mesma coisa, vai ter algumas perguntas lá. Acho que a maioria está relacionada ao capítulo 3. Entra lá, vai em login do estudante, nome da sala é Prof. Maurílio, coloque seu nome completo lá na hora de responder e responde uma única vez, né? Respondeu 2 vezes lá, desconsidera, certo? Então, 1 ponto é desse fórum aí. Para falar do exercício esse exercício de 1,5 aqui do fórum, o que eu peguei? Aquele exercício do fórum anterior, que é o de fazer a busca lá, ó, algoritmo de busca, esse daqui, né? Que ele falava lá, pega o mapa da Romênia, faz busca em largura, busca em profundidade e busca pelo menor primeiro. Quando fala isso daqui, ó, árvore de busca a cada passo, né, é o mesmo exemplo que a gente tem no livro, nos slides do material aqui que eu uso. A gente é aberto, o que é representar isso daí no passo a passo? É fazer a construção dessa árvore de forma incremental. Então, é fazer essa representação aqui, ou seja, você tem várias árvores, não é você desenhar essa árvore resultante aqui no final, ela é a árvore resultante, mas ele quer o passo a passo. Porque se eu olho esse passo a passo aqui, eu consigo ver que nessa primeira representação aqui, eu visitei o nó A e depois fui para o nó B. Marquei o nó B como visitado e tenho o nó C como fronteira. Então você consegue ver essa representação aí mais detalhada, né? Aí, o que eu montei para explicar isso daí, o que pediria lá no exercício, né? Eu coloquei ali no... Deixa eu até conferir aqui como que tá lá para vocês. Os arquivos que eu coloquei no material da disciplina, coloquei acho que quatro novos, né? Esse daqui é o slide, coloquei uma segunda lista de exercício, já eu falo dela. Aí tem as 2 listas de exercícios resolvida, pego um pedacinho aqui, e esses exercícios de busca que eu vou mostrar, que é o do conteúdo da aula passada, né? Nesses exercícios de busca vai estar 3 arquivos compactados, esse arquivo foi o que eu subi, tem esses 3 aqui compactados dentro desse outro arquivo.
E esses 3 arquivos, a gente tem uma representação dessa daqui, ó. Tenho lá, no de largura, tenho 20 imagens e mais uma com todas essas imagens. Então, por exemplo, ele mostra separado isso daqui, ó, que é como se fosse, essa é a primeira etapa do busca em largura. Ele começou por Arad, então ele marca o Arad como visitado e vai ver os próximos. Isso que é o expandir Arad. Então, a partir desse Arad que ele expandiu, ele gerou esses três filhos, Sibil, Timisoara e Zerinde. Ele marca como visitado o Sibil primeiro, depois... Aqui. Ele marca o visitado como Sibil, depois marca o Timisoara, depois marca o Zerinde. Aí ele volta para o Sibil, expande o Sibil com todos os nós, vai um a um. Então, nesses 20 arquivos de imagem, ele está mostrando essa representação aí. Né? Até você chegar nessa última aqui, que essa é a árvore de busca, pelo busca em largura, usando o Arad como nó de origem. Né? Então, essa que é o passo a passo aí, quando a gente fala da árvore de busca. Professor, tem problema a gente fazendo caderno e tirando foto? Não, pode ser. Tá? Então, aqui, no arquivo que eu coloquei para vocês, tem essas imagens. E mesma coisa para o busca em profundidade. Né? Busca em profundidade, começa aqui de Arad, então marca o Arad como visitado, expande, aí abriu 3. Qual dos 3 que ele vai visitar primeiro? Sibil. Então marca o Sibil como visitado, expande, já é a terceira imagem. Na quarta imagem, vai para o Fagaras, marca Fagaras como visitado, expande Fagaras. Tem o caminho para Bucareste. Marca Bucareste como visitado, expande Bucareste. E aí por diante. Né? Então, aqui eu busco em profundidade. Né? Aí aqui, por exemplo, ó, aqui ele marcou o Lugogi aqui embaixo como visitado, expandiu. Chegou no Timisoara. Então, o próximo que ele vai visitar, como eu busco em profundidade, é o Timisoara. O que ele faz? Quando ele marca o Timisoara aqui como visitado, ele tira esse Timisoara daqui, ó, porque ele não precisa mais ficar esse nó aqui, porque ele não vai mais visitar, por isso que sumiu, ó. Ele marca esse daqui e some o Timisoara lá de cima. Certo? Não sei se alguém que acabou de chegar e deixa o microfone desabilitado, fazendo favor. Se tiver dúvida, habilita, daí pergunta. Senão fica, às vezes, barulho aí, beleza? Então aqui, quando você tem coisas desse tipo aí, você exclui o nó, até você chegar na resposta final lá, ó, que é o busca em profundidade. Então essas imagens aqui, que está naquele arquivo exercícios de busca para vocês. Busca em largura, busca em profundidade, e aí o busca pelo menor primeiro, você tem o custo, né? Então olha lá, ó, Arad, custo 0, né? Porque ele não andou nada. Expande o Arad. O que eu tenho na hora que eu expandi o Arad? Eu tenho essas 3 cidades. Só que como é busca pelo menor primeiro, eu tenho que analisar a busca, ou a cidade que tem o menor custo. Por isso a setinha no Zerinde. Marca o Zerinde como visitado e expande. Expandindo o Zerinde, eu chego no Oradeia. Agora você tem 140, 118 e 146. Em negrito está o menor custo. Então eu tenho que expandir esse menor custo. Expandiu, agora você tem 140, 229, 146. Vai expandindo o menor. E aí por diante. Né? A hora que ele chegar, que é lá no final, quando ele acha o resultado, aqui, ó. Marcou o Bucareste aqui, ó. Todos os outros custos são menores que 418. E o Bucareste é o meu nó objetivo. Né? Então ele chegou no resultado e esse caminho em vermelho é a sequência que é o caminho que você sai de Arad para chegar em Bucareste, que tem o menor custo. Né? Se você olhar no mapa, esse é o caminho. Né? Então ele foi expandindo todos os custos, tentando achar o menor custo possível, pensando no seu nó objetivo, que é o Bucareste, e chegou nesse daqui. Certo? Então essas imagens aí, que tá lá para vocês, que eu coloquei lá de anexo também, coloquei lá no estúdio. Aí é um outro exercício agora para fazer com esse mapa aqui, ó, né? Vamos voltar para cá, lá no fórum, aqui, e aqui, que é esse 1.5 aqui, ó. Esse 1.5
que a entrega aqui via estúdio é fazer esse exercício aqui, para esse mapa, né? Pensando nesse passo a passo, certo? Só que aí, o que eu fiz? Para não deixar cada um fazer os três, fiz aqui, peguei na lista de ordem, largura, profundidade menor primeiro, né? Então vai fazer um só. Aí pede a mesma coisa aqui, ó, busca em profundidade, a árvore de busca a cada passo e a ordem que os nós são expandidos. Mesma coisa para busca em largura. Busca pelo menor primeiro, considera o S, que é esse aqui de cima, como origem, e o G como alvo, destino aí no caso, né, no objetivo. Mesma coisa para o busca menor primeiro, árvore de busca, colocando esses custos, a ordem que nós estamos expandidos e a rota, né? A hora que você chega lá naquela última imagem aqui, eu descubro que a rota é Arad, Sibiu, Vilcéia, Piteste e Bucareste, e o custo é 418. Certo? Então, o trabalho do... Pode falar? Cada pessoa faz só um tipo de busca daquele questionário? Isso. É o que está marcado aqui na frente, né? Aí, o que você pode fazer? Coloquei, seguir o padrão de resolução desse que eu coloquei aí do mapa da Romênia, né? Vai fazer um só. Hora que você pode fazer, coloquei aqui, apagar essa tabela, né? Deixar só seu nome, RA, e colocar as imagens aqui, ou colocar as imagens de anexo, igual eu separei desse jeito aqui, com várias imagens. Tanto faz o jeito de você resolver. Só que na hora de entregar, você vai precisar compactar, se você fizer algo desse tipo aqui, certo? Dúvidas nesse do fórum aí, ó? Eu coloquei esse exemplo lá nos arquivos para se basear nessa representação aí, né? Uma coisa que, por exemplo, vamos pegar um busca em largura aqui. Então, aqui, a hora que você vai fazer o busca em largura, por exemplo, você expandiu o Arad, né? Você tem que seguir uma ordem. A ordem, até o mapa da Romênia, a hora que a gente pega essa representação do mapa aqui, dá para ver que você tem cidades com uma letra só, com várias letras do alfabeto, e não repete. Então, você tem A, B, aí você tem o C em algum lugar, cadê? Aqui, Craiova, BC, D, E, aqui o E, e aí vai, né? Por quê? Já para pensar que você vai seguir uma ordem na hora de você fazer essa expansão. Então, aqui na minha representação, o que eu fiz? Expandi Arad. Eu coloco na ordem alfabética. Então, Sibiu, Timisoara e Zerinde. Eu vou seguir essa ordem na hora de expandir. Então, eu tenho que pensar na ordem alfabética. Primeiro eu vou para o S, depois para o T, depois para o Z. Aí, expandi Sibiu. Penso também na ordem alfabética aí, né? F, aí por diante. Na representação do busca em profundidade, mesma coisa, né? Olha lá, expandir Arad, Sibiu, Timisoara, Zerinde. Eu vou primeiro para o Sibiu, daí o Sibiu eu vou expandir, penso numa ordem alfabética. É isso porque é um algoritmo que você está fazendo isso daí. Você tem que falar para o algoritmo como que você vai analisar essa fronteira, que é esses próximos nós que estão expandidos. Certo? Dúvidas nesse do fórum aí, ó? Então, ou pode colocar a resposta aqui no arquivo doc, ou anexar as imagens aí. Lembrando que isso daí, por mais que é o mesmo exercício, mas às vezes um pode fazer de ordem alfabética, outro pode fazer de ordem invertida, não tem problema, né? Desde que você siga a mesma ordem na resolução usando o seu algoritmo. Certo? Dúvida nesse do fórum aí, ó? Não. Aí o do Socrative, tem lá... tirar esses nomes aí. Tem lá 8 questões aí para resolver. Cada uma delas. Aí acho que tem de verdadeiro e falso e acho que tem uma de marcar X, né? Só resolver essas daí. É essa que eu coloquei durante o período da aula aí. Então deu lá 8h40. Eu já vou fechar a sala, daí não responde mais. Certo? Beleza. E o que eu ia passar? Os outros arquivos que eu coloquei lá nos exercícios lá para vocês. Eu tinha colocado essa primeira lista de exercícios, que já estava lá,
Lembrando que essa parte aqui, ó, a hora que fala lá das matérias, esse conteúdo aqui eu não vou cobrar, né? Que é o que a matemática foi importante para a inteligência artificial, o que a neurociência e aí por diante. Né? Aí os outros aqui são conteúdos do primeiro bimestre, né? do primeira aula aí. Então eu coloquei como resposta um outro arquivo aqui que tem a resposta de cada uma dessas questões. Eu nem ia colocar isso daí, porque como a prova vocês vão poder consultar, mas acabei colocando que pensando nas questões diferentes aí para a prova. Receitando material extra? Não sei como que está separado lá. Ficou em material extra? Às vezes eu coloco tudo como primeiro bimestre. Aqui, eu tenho esses arquivos aqui. Ó, lista 1 e lista 2. Depois tem de novo lista 1, só que agora é resolvida. Lista 2 também está resolvida. Entendi. Certo? E aí a lista 2, mesma coisa. Né? Só que a lista 2, por exemplo, tem como a lista 2, até voltar para cá, ó. A lista 2, que é essa daqui que eu marquei aqui, ela pega essa aula, a gente faz em busca, que é a aula 3, a aula 4, que é busca heurística, e a aula 5, que é esse refinamento. Só que a gente só viu até a aula 3. Então, nesse arquivo aqui, por exemplo, ó, tem algumas coisas que não está no conteúdo que a gente viu. Né? Por exemplo, esse daqui que fala das buscas. A gente só viu profundidade, largura e menor primeiro. Esses outros métodos de busca aqui, a gente não viu. Né? Mesma coisa que tem em algumas outras questões. Né? Se ele falar de algum conteúdo, tem uma aqui que fala da heurística, mesma coisa, a gente não viu heurística ainda. Busca a estrela, a gente não viu a estrela, heurística, e aí por diante, certo? Então aí tem que dar uma olhada nas questões para ver o que tem, o que entra no conteúdo aí, certo? Então, esse outro tá lá, e só. Eu até ia passar um pouco sobre o conteúdo aí que a gente tem para a prova, mas como agora vocês vão ter um tempo aí, a prova vai mudar. Antes, por exemplo, eu poderia cobrar a questão mais teórica, né? O que é tal conceito? Agora não, agora as questões vão mudar um pouquinho. Às vezes você precisa responder a parte teórica, mas precisa analisar o comportamento disso daí, como que funcionaria, pensando em um tipo de resposta que seja mais pessoal, né? Que não fique só você procurar a resposta na internet, colar ela na resposta e enviar. Né? Mas, dos conteúdos aí, só mostrando pelos tópicos, tinha lá uma introdução que ele dividia nas vertentes aí da inteligência artificial. Depois ele falava lá dos fundamentos, que é a parte lá da matemática, psicologia e aí por diante. A parte histórica da inteligência artificial e estado da arte lá, que é o último conteúdo aqui do capítulo, que é coisas mais modernas, mais recentes, relacionada à inteligência artificial. Isso no 1. No 2, aqui entrou mais parte conceitual, né? Seguindo pelos tópicos aqui. Primeiro o conceito de agente e o conceito de ambiente. Aí, no 2, conceito de racionalidade, que é, eu quero um agente que faça tudo correto. Mas o que é correto? Né? O que eu vou definir como sendo correto? Depois fala mais sobre os ambientes, então a natureza dos ambientes, quais que é a característica dos ambientes. Aqui, por exemplo, que tem aquelas classificações parcialmente observável, totalmente observável, episódico, sequencial, e aí por diante. E aqui, os tipos de agente que a gente viu. Né? Lá no finalzinho, tinha 4 tipos de agente. Né? Reativo simples, baseado em modelo, objetivo e utilidade. Né? Os 4 tipos de agente. E lá no final ainda falou um pouquinho, que não entra naqueles 4 tipos, que é agente com aprendizagem. E o terceiro, né, que é o último conteúdo aí que a gente estava vendo, que é busca para resolver problemas. Normalmente a gente pensa em busca aí só para achar uma rota de um lugar dali de Arade para Bucareste, mas eu posso resolver, por exemplo, o xadrez usando um método de busca. Né? Então, busca é utilizada para resolver problemas.
Exemplos de busca que falou lá, tinha o caso das 8 rainhas, tinha do que ele quebra-cabeça de 8 peças, e aí por diante. A busca de soluções e estratégias de busca sem informação, que aqui entrou largura, profundidade e busca pelo menor primeiro. Seguindo pelo livro aqui, ó, até vocês vão ter, como vocês vão ter 24 horas para fazer a prova, o livro pode ser um bom método aí para você consultar quando você precisar resolver as questões, certo? E acho que falei tudo que eu precisava. Aqui. Alguma dúvida aí? Tranquilo. Professor, eu tenho uma. Você disse que, bom, cada professor vai fazer de uma forma essa aplicação aí dessa nota. A nota do fórum. A nota do fórum, sim. A nota da prova vai ser o mesmo formato. Ah, sim. Tá? Tá. Tudo bem. E, professor, acho que já faz um tempo já, mas na aula 30/3, agora que eu fui olhar no fórum, se o senhor puder depois dar uma olhada, é o João Pedro que está falando, se o senhor puder dar uma olhada lá, porque eu acho que coloquei umas perguntas um pouco antes de acabar a aula, acho que o senhor não teve tempo de responder. Tá. 30/3 de busca. Eu coloquei a resposta no final, mas eu fiz 2 envios, um da resposta e o outro fazendo uma pergunta. Vamos ver. Aqui. Busca. Essa é a resposta. Tá. Isso que eu coloquei, E antes você fez a pergunta? Aí a pergunta foi mais algo do tipo, sobre o jogo da velha, se ela não deveria ser um tipo de busca desinformada. Se essa busca desinformada, ao meu ver, não é algo do tipo busca por força bruta. Não achei aqui, cadê? Eu passei? Eu acho que eu passei. Não, então a pergunta ela tá lá no primeira mensagem sua. Ah, tá. Do fórum. É ruim acompanhar aqui. Uhum. Primeiro exemplo do jogo da velha, se vocês vão lembrar aqui, que era esse, tá? O problema. Primeiro. Me perdi aqui já. Aqui. Primeiro exemplo do jogo da velha não deveria ser um exemplo de busca desinformada. O xadrez não se encaixa como exemplo de busca por força bruta. Primeiro exemplo do jogo da velha aqui deixa eu só lembrar lá qual que é o conteúdo. O 4 tipos de problemas, utiliza encadeamento para frente. Tá, a ideia aqui do encadeamento para frente e para trás é como que eu vou buscar a solução. Né? O jogo da velha, você não sabe como o jogo termina, então tem que ser busca para frente, certo? Vamos ver o que mais que ele fala. Não deveria ser exemplo de busca desinformada. O busca desinformada quer dizer que você, partindo do nó inicial, eu não conheço os meus vizinhos, né? Se no jogo da velha eu quero fazer uma busca, eu tô usando a jogada que eu acabei de fazer e conecto o nó inicial de um estado com essa jogada que eu acabei de fazer. Então eu acabo conhecendo os meus vizinhos, certo? Uhum. E que mais? O xadrez não se encaixa em busca por força bruta, por exemplo. Força bruta porque eu tenho, vamos supor, você está numa posição lá do jogo de xadrez. Eu não sei para qual que é o estado que eu vou se mover agora. Né? Ou seja, eu não sei qual que é o próximo movimento do meu adversário. O que é esse força bruta aí no caso? O força bruta é eu tentar prever o que ele vai fazer para tentar adiantar um movimento meu para ganhar dele. Aí, nesse caso de chegar a tentar prever o que ele vai fazer, é um força bruta, porque eu não sei o que ele vai fazer. Mas não se encaixa como desinformado, então. Então, é que o desinformado é que você não conhece nada, né? Se você não conhece nada, seria o cara não sabia nem que o cavalo anda em L. Ele teria essa representação daí. Certo? Entendi.
E esse segundo exemplo aqui, você lembra qual que era? O segundo exemplo, se não me engano, é o de encadeamento para trás, né? Isso. Então, por exemplo, no xadrez, eu não sei como o xadrez finaliza, como que eu vou ganhar do meu adversário. Mas se você pegar esse daqui, esse exemplo aqui do quebra-cabeça, eu sei que ele tem que finalizar daquele jeito, né? Se eu quero chegar, se eu estou buscando a minha solução, eu parto dessa primeira representação aqui, que é o meu estado objetivo, e vou tentando voltar para trás, né? É como se eu pegasse, eu quero ir daqui para São Paulo. Eu, estando em São Paulo, como que eu chegaria aqui, né? É como se fosse fazer o caminho inverso. É que na ideia de você traçar uma rota de um lugar para outro, acaba ser só invertendo o problema, né? Eu quero traçar uma rota de Maringá para São Paulo. Se você faz o encadeamento para frente, Maringá, São Paulo. Se eu inverto e faço o encadeamento para trás nesse problema, é São Paulo, Maringá. Só que o problema acaba ficando o mesmo, né? Aqui já não. Nesse exemplo do quebra-cabeça, eu quero chegar nessa resposta que é esse quebra-cabeça do lado direito. Então eu sei como que eu quero ficar, como que eu quero o meu resultado. Eu vou fazendo os passos para trás para chegar nesse objetivo. Essa que é a ideia do encaminhamento para trás. Beleza? Entendi. Mais alguma coisa aí? Mais alguma dúvida? Então, as respostas desse exercício aqui do fórum, né? Aqui, tá exercício fórum aí para vocês, que é aquele arquivo lá com o exercício, posta nesse fórum da aula de hoje, certo? Aí só Socrative aí para a aula de hoje, e eu falei, eu ia passar uma revisão, só que como mudou o conteúdo, a gente é só isso mesmo, é só para explicar os arquivos aí, como que está a resposta dos exercícios, como que é o esperado disso daí. Se não tem dúvidas, só isso mesmo hoje. Uma coisa aqui não. Professor, como que vai funcionar as provas? Vou colocar, a prova vai ser, vai postar um exercício, vai abrir o fórum aqui, igual esse, por exemplo, fórum prova. Só que só no horário, igual eu fiz hoje, né? Só no horário da aula que eu vou liberar o arquivo aqui. Vai ter um arquivo aqui, acho que em doc, vocês vão resolver a prova no arquivo doc, e vai ter acho que vai ter um formulário, isso acho que não tá, acredito que vai ficar assim. Vai ter um formulário do Google Docs para você preencher. Nesse formulário você faz o upload do arquivo que você resolveu, que é esse daqui, vai ser o cabeçalho da prova com as questões e aí por diante, certo? Mas aí, como muda toda agora, você vai poder consultar coisas do tipo, procurar conteúdo na resposta, conteúdo da resposta, procurar na internet, coisas assim, mudam um pouco as questões, né? O que eu falei, antes, às vezes eu cobrava mais conceito relacionado à matéria, né? Agora pode mudar um pouquinho, perguntar alguma coisa, tentar fazer vocês pensar em algum problema, pensar em como que ficaria de um jeito e aí por diante. Se quiser manter os conceitos, está tudo bem por nós também. Outra coisa, mesmo sendo prova pela internet aí, plágio ainda continua existindo, né? E, por exemplo, você pega uma resposta que não é um conceito. Você pega duas respostas, uma pergunta que não é um conceito, né? Você pega duas respostas igualzinhas, aí não pode existir, né? Então, não é porque a prova vocês vão ter tempo para fazer, vai poder consultar os outros, você pode ter uma resposta para uma pergunta idêntica à outra, certo? Caso tenha alguma coisa conceitual, você ter coisas similares lá, beleza, né? Mas a ideia é sempre você, é um conceito, vou entender como funciona esse conceito, escrever com as minhas palavras. É uma resposta que eu tenho que pensar, aí você escreve com as suas palavras direto já, né? Mas o plágio e a cópia ainda vai existir, certo? Beleza. Mais alguma coisa? Se não, é isso daí, né? Já adiantando, na aula de amanhã de redes, a gente vai fazer a mesma ideia, né? Vou passar uma tarefa
pro fórum, 2 dias para entregar e uma aula de alguma coisa no Socrative, talvez, para resolver durante a aula. O prazo final é hoje, para entregar? Não, o do fórum é 2 dias, então vai fechar, né, vai fechar na quarta-feira, né, terça-feira, vai fechar na quarta-feira, meia-noite. Essa atividade do fórum, que é a da árvore, da busca de árvore aí. O do Socrative é só no horário da aula, né, 8h40 eu fecho a sala, né. Tem Beleza. aqui já. Mais alguma coisa? Já está gravando, já subo esse daqui, talvez nem precisaria subir, né? Mas subir lá também, fazer o upload desse arquivo aqui lá no YouTube. É bacana, tá com explicação, né, professor? Isso, não, vou subir sim. Beleza. Aí já